Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de maio de 2023. Somos do Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje daremos sequência ao estudo das terminologias Rosa Cruzes encontrada no texto O Mundo do Desejo, do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é a obra maravilhosa e básica dos ensinamentos Rosa Cruzes. Nesse novo modelo de estudo, detalhamos terminologias encontradas no texto sob estudo, a fim de tornar mais fácil a sua compreensão e, ao mesmo tempo, solidificar os nossos conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Hoje faremos a leitura do texto que começa no parágrafo: a região mais inferior do mundo do desejo é chamada região da paixão e do desejo sensual, indo então até o final deste capítulo. Aí hoje nós vamos então terminar o mundo do desejo. Daremos início à nossa reunião de estudos, elevando as vibrações do nosso ambiente, por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Daremos início então à nossa reunião de estudos, fazendo agora primeiramente a leitura do texto. A região mais inferior do mundo do desejo é chamada região da paixão e do desejo sensual. A segunda subdivisão é mais bem descrita por região da impressionabilidade. Aqui o efeito das forças gêmeas, atração e repulsão, é bem equilibrado. Essa é uma região neutra. Daí todas as nossas impressões formadas por matéria dessa região serem também neutras. Somente quando os sentimentos gêmeos da quarta região entram em ação é que as forças gêmeas começam a atuar. A mera impressão de alguma coisa em si ou de si mesmo é inteiramente separada do sentimento gerado. Tais impressões são neutras e constituem uma atividade da segunda região do mundo do desejo, onde as imagens se formam pelas forças de percepção sensorial do corpo vital do ser humano. Na terceira região do mundo do desejo, a força de atração integrante e construtiva sobrepõe-se à tendência destruidora da força de repulsão. Se compreendermos que a mola, o motivo da força de repulsão, é a afirmação de si mesma, pela que repele todas as demais, podemos entender por que a substância da terceira região do mundo do desejo, denominada principalmente pela força de atração, abre o caminho aos desejos de outras coisas, mas de uma maneira egoísta. Por isso é chamada região dos desejos. A região da paixão e do desejo sensual pode ser comparada aos sólidos do mundo físico. A região da impressionabilidade aos fluidos e a região dos desejos de natureza flutuante e evanescente pode comparar-se à parte gasosa do mundo físico. Essas três regiões proporcionam as formas, a substância necessária à experiência, ao crescimento anímico e à evolução, purificando-as completamente e retendo os materiais que podem ser utilizados para o progresso. A quarta região do mundo do desejo é a região do sentimento. Dela surgem os sentimentos relativos às formas já descritas e dos sentimentos por elas gerados. Depende a vida que terão e também o efeito que exercerão sobre nós. Nesse estágio, não importa que os objetos ou ideias sejam bons ou maus. Nosso sentimento, seja de interesse, seja de indiferença,
é aqui o fator determinante do destino do objeto ou da ideia. Assim, dessa região central do mundo do desejo, vem o incentivo para a ação ou a deliberação para refriá-la, ainda que essa última seja também uma ação aos olhos do ocultista cientista, pois em nosso presente estágio de desenvolvimento, os sentimentos gêmeos interesse e indiferença proporcionam o incentivo para a ação e são as molas que movem o mundo. Em estágio ulterior de desenvolvimento, esses sentimentos deixarão de ter importância. Então, o fator determinante será o dever. O interesse desperta as forças de atração ou as de repulsão. A indiferença simplesmente enfraquece o objeto ou ideia aos quais se endereça, pelo menos no que tange à nossa ligação com ele. Se nosso interesse por um objeto ou ideia gera repulsão, isso naturalmente leva-nos a cortar de nossas vidas qualquer conexão com esse objeto ou ideia que a despertou. Contudo, existe uma grande diferença entre a ação da força de repulsão e o simples sentimento de interesse, de indiferença. Talvez uma ilustração torne mais clara a atuação dos sentimentos gêmeos e das forças gêmeas. Suponhamos que 3 homens vão por um caminho e encontram um cachorro doente, coberto de chagas, sofrendo intensamente com dores e sede. É uma evidência para os 3 homens, os seus sentidos assim o dizem. Agora vem o sentimento. 2 desses homens têm interesse pelo animal, mas no terceiro produz um sentimento de indiferença. Esse se afasta, deixando o cão entregue ao seu destino. Os outros dois detêm-se. Ambos estão interessados, mas cada um se manifesta de maneira bastante diferente. O interesse de um homem lhe desperta a simpatia e o desejo de socorrer, impelindo-o a ajudar o pobre animal, a lhe mitigar a dor, a curá-lo. Nele, o sentimento de interesse despertou a força de atração. O interesse do outro homem é de natureza diferente. Ele vê apenas um espetáculo repugnante que lhe provoca náuseas, dele desejando livrar-se e ao mundo o mais rapidamente possível. Aconselha, pois, que mantenham o animal matem o animal e o enterrem. Neste interesse gera a força destrutiva da repulsão. Quando o sentimento de interesse dispersa a força de atração e é dirigido para objetos e desejos inferiores, esses atuam nas regiões inferiores do mundo do desejo, onde a força de repulsão neutralizante se manifesta do modo já indicado. A luta travada entre essas duas forças gêmeas, atração e repulsão, produz todas as dores e sofrimentos resultantes das ações errôneas e dos esforços mal orientados, sejam ou não intencionais. Por conseguinte, bem podemos ver quanto é importante o nosso sentimento em relação às coisas, porque dele depende a natureza do ambiente que criamos para nós mesmos. Se amamos o bem, resguardaremos e alimentaremos tudo que é bom em volta de nós, quais anjos da guarda. Se fizermos o contrário, povoaremos nosso caminho de demônios criados por nós mesmos. Os nomes das 3 regiões superiores do mundo do desejo são região da vida anímica, região da luz anímica e região do poder anímico. Nestas regiões habitam a arte, o altruísmo, a filantropia e todas as atividades superiores da vida anímica. Quando pensamos nessas regiões
como irradiando sob as formas das regiões inferiores as qualidades indicadas pelos seus nomes, podemos compreender de forma exata as atividades superiores e inferiores. Não obstante, o poder anímico pode ser empregado durante algum tempo com propósitos maléficos, assim como pode ser empregado para o bem. Contudo, finalmente a força de repulsão destrói o vício, e sobre as desoladas ruínas, a força de atração edifica a virtude. Todas as coisas, em última análise, trabalham em conjunto para o bem. O mundo físico e o mundo do desejo não são separados um do outro pelo espaço. Estão mais próximos do que as mãos e os pés. Não é necessário deslocar-se para ir de um a outro, nem para ir de uma região a outra que lhe seja próxima. Assim como em nosso corpo se encontram os sólidos, os líquidos e os gases, interpenetrando-se uns aos outros, assim também estão as diferentes regiões do mundo do desejo dentro de nós. Podemos, outra vez, comparar as linhas de força pelas quais os cristais de gelo se formam na água, com as causas invisíveis originárias do mundo do desejo, as quais aparecem no mundo físico e dão-nos incentivo para agir em qualquer direção. O mundo do desejo, com seus inúmeros habitantes, compenetra o mundo físico com as linhas de força, como as linhas de força compenetram a água, invisível, mas presente, potente em toda parte, como causa de tudo no mundo físico. Ok, dando início então, após a nossa leitura, do texto, notem que há vários termos Rosa-Cruzes, ou seja, palavras que na terminologia Rosa-Cruz têm um significado totalmente diferente das mesmas palavras que utilizamos no nosso dia a dia. Por isso é que os termos Rosa-Cruzes, quando escritos em português, se inicia com a letra em maiúsculo. Dentre os termos Rosa-Cruzes, no texto de hoje, escolhi os seguintes para defini-los e com isso ajudar na compreensão melhor do texto. Vamos falar sobre mundo do desejo, sobre região da paixão e desejo sensual, região da impressionabilidade, região dos desejos, região do sentimento, região da vida anímica, região da luz anímica e região do poder anímico. Como esta reunião de estudos hoje é a segunda parte e última, do capítulo Mundo do Desejo, faremos então uma brevíssima recapitulação sobre mundo do desejo. É o mundo onde formamos nossos desejos, sentimentos e as nossas emoções, e que nos dá um impulso à ação aqui na região química do mundo físico. Ou seja, o mundo do desejo é o mundo onde buscamos matéria para criar e expressar os nossos desejos, sentimentos e emoções superiores e inferiores. Temos, portanto, um corpo formado de matérias do mundo do desejo, justamente para funcionar neste mundo, que é o nosso corpo de desejos. É um mundo também em que está em movimento constante. Ali, como nós já vimos, não há calor nem frio e não existe distância nem tempo. E as formas lá, elas levitam tanto quanto gravitam. Ele é também formado de uma substância mais rarefeita ou menos densa do que o mundo físico. A taxa de vibração da matéria do mundo do desejo é muitíssimo mais elevada do que a taxa de vibração da matéria do mundo físico. Então, foi só uma breve recapitulação do que nós vimos na semana passada, Agora, então, nós vamos entrar na reunião de hoje sobre a terminologia encontrada no texto que nós lemos hoje, tá? A primeira, então, é
é a região da paixão e desejo sensual. Essa é a primeira região e a mais inferior das 3 regiões. É onde colhemos materiais para termos os mais sórdidos, baixos, piores e destruidores desejos, emoções e sentimentos. Próxima terminologia, que também está no nosso texto, né? É a região da impressionabilidade. Esta é a segunda das 3 regiões inferiores do mundo do desejo. Aqui é onde colhemos materiais para termos os desejos, emoções e sentimentos que nos impressionam de uma forma neutra. Mas para muitos, né, hoje geram impressões negativas que nos impressionam, até nos paralisando ou perdendo a consciência. Alguns exemplos, por exemplo, que podemos ver é que a região da impressionabilidade negativa que geramos como emoções, sentimentos ou desejos é tão impressionável que alguém às vezes desmaia quando vê sangue. Outra pode ser a pessoa está morrendo de pressa, mas ela vai ver na praça um homem engolindo uma espada ou se enrolando em uma cobra, tal, qualquer coisa assim. E com certeza a pessoa para, esquece a pressa, esquece seus afazeres e ali ela para, né, para dar uma olhadinha. Faz parte então dessa região também. Outra é quando reduz a velocidade do carro e passa bem devagar em um acidente, olhando atentamente para ver se consegue ver alguma coisa. Isso a gente sabe que é muito comum, né? Às vezes até atrapalha o trânsito em vários lugares, porque as pessoas, quando vê qualquer coisa, já para. E hoje, então, é muito mais comum ficar filmando, ficar tirando fotos, né? E então acaba atrapalhando, mas é muito comum, né? Hoje, com o celular em mãos, é muito mais fácil, né? E também até paralisa, né? Porque é o parar de pensar diante de algo que a gente tem medo, a gente fica paralisado quando a gente vê alguma coisa, quando a gente tem medo, né? Não deixa de ser uma paralisia. Bom, agora então nós vamos para outra região, que é a região dos desejos, é um outro termo também encontrado no nosso texto de hoje. Essa região dos desejos é onde colhemos materiais para termos os desejos, emoções e sentimentos egoístas, muitos dos quais transformamos em ações, devido à facilidade da força de atração, que nós vimos na semana passada, força de atração e repulsão, né? Para sofrermos as consequências e, infelizmente, gerarmos as dívidas de destino. Próxima terminologia, também encontrada no texto, é a região do sentimento. Essa é a 4ª região, ou região central do mundo do desejo. Como o próprio nome indica, é onde colhemos materiais para ter os sentimentos que nos impulsionam à ação, via força de atração ou força de repulsão, que é quando usamos o sentimento de interesse no assunto. Ou também que nos desligam de qualquer relação com desejo, emoção ou sentimento, que é quando usamos o sentimento de interesse no assunto, de indiferença, perdão. Li uma coisa e falei outra. Outro termo, então, também encontrado no nosso texto hoje, outra terminologia, é a região da vida anímica. Essa é a 5ª região, ou a primeira região das 3 regiões superiores. Daqui, nós robustecemos a nossa alma emocional, que é alimento para aumento da consciência do nosso veículo espírito humano. Também é onde colhemos materiais para termos os desejos, emoções e sentimentos de cuidar do próximo. Um exemplo é cuidar ou ajudar a vida de um ego aqui renascido, no seu crescimento, seja ele físico ou espiritual. A maternidade, por exemplo, explica bem esse tipo de desejos, emoções e sentimentos.
A gente já falou em várias reuniões, né, sobre a maternidade, que é uma coisa muito linda e inexplicável, né? Todos nós aqui tivemos mães, algumas de nós fomos mãe também, e nós sabemos muito bem o que é esse sentimento, né? É uma coisa maravilhosa, né? Não tem uma explicação lógica para algumas coisas que a gente vê uma mãe fazendo e, né? É uma coisa linda, né? Simplesmente é lindo, né? E agora, a proximidade do Dia das Mães, a gente vê coisas mais bonitas ainda, né? Seja na TV, nas escolinhas, né? Nas redes sociais, é uma coisa muito bonita de ver. E realmente é uma coisa, eu acho que é legal enaltecer mesmo, né? Que mãe merece, né? Então, aqui há o desejo, a emoção e o sentimento, né? Quando o exemplo da maternidade é o sentimento de florescer, de crescer e multiplicar animicamente esse ego que está aos seus cuidados. Aí nós temos agora a sétima terminologia, que é a região da luz anímica. Essa é a sexta região ou segunda região das 3 regiões superiores. Daqui também robustecemos a nossa alma emocional, que é um alimento para aumento da consciência do nosso veículo espírito humano. Também é onde colhemos materiais para termos os desejos, emoções e sentimentos, de onde começamos a ver as coisas que não víamos. Nós aumentando assim a nossa luz espiritual interna, aumenta também o foco, né? Alterando os valores da nossa vida aqui. Temos mais prazer em despender nosso tempo aqui para as coisas espirituais e trabalhar nas coisas materiais somente pelo dever. A gente sabe o quanto é importante, né, cuidar da parte espiritual e às vezes nós falamos também na reunião passada. Tem coisas que a gente, no trabalho, na nossa vida, ou vizinhos, tal, família, a gente tem que conviver, não tem outro jeito, mas aí é o que entra o que a gente está falando, né? No dever, a gente trabalha as coisas materiais, ou mesmo familiares e de trabalho, pelo dever, não tem como outro jeito, né? Mas a gente está aqui falando de já várias reuniões sobre a importância que a gente vê da gente não perder mais tempo e a gente cuidar da nossa parte espiritual, que é muito importante, né? E nós aqui temos o privilégio de estarmos numa escola como essa, né? Fraternidade Rosa Cruz, não tem nem o que falar. E a gente não é a primeira vez que estuda o conceito Rosa Cruz do Cosmos, né? Que é a obra básica da nossa fraternidade. E a gente vê o quão privilegiado a gente é, com tanto material, né? Riquíssimo, e poder se encontrar numa tarde dessa e poder tratar assuntos assim tão profundos, né? É muito gostoso. Então a gente sabe o quanto é importante e é por isso que a gente está aqui e continua, né? Bom, falando então dessa região, aqui há algo que ilumina, por isso a gente está falando da região da luz anímica, né? E há esclarecimento. Aqui é onde vemos as coisas boas, é onde a gente acaba tirando as nossas tapeiras. Então é uma coisa muito séria se a gente aprofundar no estudo dessa região. O ano passado nós estudamos mais profundamente o mundo do desejo, e não era só as terminologias, então lá, para quem quiser, fica a sugestão de ver, se não me engano, é a 9ª reunião que foi feita quando nós começamos a estudar o conceito na pandemia, e lá fala muito claramente o mundo do desejo, descrevendo cada uma das regiões assim com muito exemplo, muito rico, vale a pena ver. Eu dei uma olhada para poder enriquecer um pouquinho a nossa reunião aqui. Então aqui nessa região também a gente observa os detalhes e se vê que todas as coisas prevalecem para o bem. E onde podemos criar o hábito de sempre procurar o bem no mal, que foi também o que nós falamos a semana passada, né? Todo ocultista ele procura, né? Ver o bem em todas as coisas. A gente viu o exemplo do cachorro, né? A gente tem aquele outro exemplo também, quando Cristo passa com os discípulos, né? E que ele procura ver o bem,
que ele fala que os dentes do cachorro são mais alvos do que as pérolas. Ou seja, naquele momento ele viu o bem naquele ser que infelizmente, né, estava nauseabundo, horrível, né, uma cena terrível de ver, que é o que a gente tem que procurar ver também, a gente sabe disso, né? A gente tem que procurar ver o bem em todas as coisas, em todas as pessoas, nos nossos irmãos, semelhantes, né? Não importa o problema, a gente tem que procurar ir colocando sempre isso mais e mais na nossa vida, né? Bom, agora então nós temos mais uma terminologia, que é a região do poder anímico. Essa é a 7ª região, ou a 3ª região das 3 regiões superiores. Daqui também nós robustecemos a nossa alma emocional, que é um alimento para aumento da consciência do nosso veículo espírito humano. Aqui também é onde nós escolhemos materiais para termos os desejos, emoções e sentimentos de dedicação à parte espiritual da nossa vida. E é por meio da nossa vontade em aumentar o nosso poder de controle sobre a nossa vida aqui, priorizando a realização espiritual cada vez mais. Então aqui também nós deixamos de lado a parte material, sem dúvida alguma, né? Executando somente o que é nosso dever de fazer. Aí aqui avançamos, tomamos decisões e agimos com muita vontade. Aí prevalece aqui, portanto, o poder da alma, né? E assim, então, nós vamos terminar essa parte das terminologias, né? O que eu escolhi no nosso texto de hoje para encerrar o mundo do desejo, onde eu consegui ressaltar os principais termos, Rosa Cruz, que aparecem no texto. É claro que é um texto grande, se a gente for aprofundar, tem muito mais termos, né? E nós temos muito material também no nosso site, nos livros também, né? Apesar que os livros estão todos lá também no site, nós temos um material riquíssimo para a gente enriquecer sempre as reuniões nossas com terminologias. Isso ajuda não só a gente aqui reunidos, mas deixando depois essas reuniões lá no YouTube, vão favorecer muitos irmãos e irmãs que não tem essa condição de estar aqui com a gente, estar reunido, né? Então a gente aproveita agora para a gente poder debater, discutir, colocar algumas dúvidas, ressaltar algum trecho que chamou atenção no texto também, né? E dar nossa opinião de como isso é utilizado no nosso dia a dia, essa terminologia as terminologias que nós vimos hoje. Então eu deixo aqui um pouquinho aberto para a gente falar alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma coisa diferente também que viu como terminologia, né? Essa foi a parte que eu escolhi, mas a gente está aqui para acrescentar e enriquecer um pouco mais o trabalho também. Vocês verem que é interessante, né? A primeira região do mundo do desejo é a pior das regiões, né? A região onde tem os nossos desejos animais. Então, quando você fala aqui... Posso fazer um paralelo, Carlos, antes de vocês darem essa explicação? E aí vocês me corrijam também. Mas se a gente olhar as 7 regiões, a 4ª região, que é a região da... Sentimento. Do sentimento, Isso. mas também da indiferença. Do interesse ou indiferença. Ou indiferença, as duas. Ela faz tá no meio termo, né? Faz a separação na realidade, todo desejo seu, meu, de todos nós, ele só começa com um sentimento. Isso. Então, a gente sempre... As pessoas confundem, inclusive. Confundem, né? Totalmente, é uma confusão danada. O que é ensinado é o seguinte: para você ter um desejo, você tem que ter primeiro um sentimento de interesse ou de indiferença. É esse sentimento que você vai fazer você pegar material das regiões superiores ou inferiores, certo? Isso. Ou não. Por exemplo, um materialista, ele tem um sentimento de indiferença para materiais das regiões superiores e tem um sentimento de interesse
pelos materiais das regiões inferiores. Inferiores. Entendeu? Ele não consegue, o irmão e a irmã materialista, ele não consegue ter sentimento de interesse dos materiais das regiões superiores do mundo do desejo, porque esses materiais, eles trabalham justamente com o oposto do que o materialista quer, que é o quê? O egoísmo, o egocentrismo, o poder, fama, fortuna, tudo isso é material das regiões inferiores do mundo do desejo. Por exemplo, o estudante ocultista, ele briga com si mesmo para ser indiferente para as regiões inferiores e ser extremamente interessado, né, para as regiões superiores. Olha a diferença. Então, agora você falou uma coisa que eu ia falar o oposto, porque a tendência nossa é o negativo, é o inferior. Sim, infelizmente. Mas você colocou uma coisa assim que agora me chamou, nossa, me bateu de frente de maneira muito positiva para mim, porque eu já ia colocar justamente o oposto do que você mencionou, Carlos. Porque quando a gente observar essa quarta região da indiferença, a tendência é inferior. Porque se você está indiferente com alguma coisa, já o in já mostra que é inferior. Então você está muito mais voltado para o seu inferior. Ou você está no meio termo ali, que você não escolhe nem ir para cima nem para baixo. Mas aí você colocou Mas aí tem uma pergunta. Por que então um estudante Rosa Cruz, ele não consegue ser tão indiferente assim com materiais das regiões inferiores do mundo do desejo? Porque muitas vezes interessa para ele as matérias das regiões inferiores do mundo do desejo. Todos nós, sem exceção. Por quê? Porque a gente atrai pelo egoísmo, pela astúcia. Quando a gente não tem um comportamento adequado, funciona como um imã, né? Você atrai esse material e ele está cheio de material para você realizar os seus próprios desejos, né? Desejos egoístas, desejos de então, posse. Mas se você sabe que é errado, por que você faz? Você que eu falo, nós, né? Porque é fácil, é muito fácil você fazer isso. É mais fácil você descer do que você subir. Você tem que pôr muito mais vontade. Mas aí tem uma explicação que o Maxênio dá naquele livrinho O Corpo de Desejos. Ele fala assim, que nós, mesmo sabendo que está errado, você também repete isso, tem a Carta de Estudantes, uma das Cartas de Estudantes, acho que uma ou duas. Ele fala assim, mesmo você sabendo, você tem certeza absoluta que está errado, você não quer, não adianta, não quero, está errado, e tal, e tal, e tal. Aí vem porque tudo, quando você está aqui na região química do mundo físico, tudo é relacionamento. Tudo é momento, tudo é situação, tudo é circunstância, tudo é ambiente, não é? Aí, não, eu sei. Aí você é exposto a um ambiente, a uma situação em que você acaba se interessando por esse material da região inferior do mundo do desejo. Ele explica isso por a seguinte lei: semelhante atrai semelhante. Você acaba se interessando porque o seu corpo de desejos, que você construiu quando você desceu no renascimento, você atraiu por semelhante a semelhante materiais das regiões inferiores do mundo do desejo que te dá o prazer. Né? E aí vai aquilo que está escrito aqui, ó, que nós não estamos ainda capacitados totalmente para trabalhar pelo dever. Por quê? Porque nós gostamos ainda do prazer. E aí o prazer são vários. Eu não ia colocar uma coisa até muito óbvia, mas constante na vida da gente, especialmente quando a gente, enquanto é estudante, probacionista, todo dia a gente se esforça para melhorar e dependendo dos nossos defeitos e limitações que todo mundo tem, mas uns são diferentes dos outros, a gente cai sempre, geralmente, naqueles mesmos pontos negativos que a gente conhece, contra a qual a gente luta. Então é aquela situação, pelo menos eu acredito que todos nós, meu Deus, me perdoa outra vez, né? Caí de novo, sabendo que estava errado, eu caí de novo. Porque eu penso que aqui no mundo da matéria, mesmo
a gente que já está estudando e aprendendo a não viver tanto do prazer, né? A verdade é essa, viver mais longe do prazer. O prazer aqui no mundo físico, ele é sedutor, ele é brilhante, ele fascina. Então, é uma luta no mundo físico muito difícil de ser travada. Então, mas tem as regiões inferiores que a gente está falando e tem as regiões superiores. Aí eu queria traçar um paralelo para tentar, que eu preciso de exemplos, né? Facilita para mim. E aí olhando aquele conto que a gente assistiu de fadas, conto de fadas não, como é que é? Da Alice. Da Alice, no País das Porque ela superou esse mundo do desejo, pelo que eu entendo. Quando ela adentrou ali, travou todas as lutas e batalhas, quando ela vem para o mundo físico, ela não vem mais, quando ela volta, ela já não vem mais com aquele social. Com o interesse só do material das regiões inferiores. É esse ponto que eu queria chegar. Ou seja, você vê que ela não está com essas 3 regiões mais inferiores, mas ela já vem pontuando de maneira das regiões Mas você superiores. Você sabe por quê, Glauco? Porque é aquele negócio. Mas ela entrou no seu... Sim, ela entrou dentro de si e tomou a decisão. Ela travou a luta do seu eu. Então, mas aí é que tá, porque o material das regiões superiores do mundo do desejo também dá o prazer. Também dá um prazer. Por exemplo, a gratidão, quando você recebe gratidão de alguém, qualquer coisa que você fez, mesmo que você não receba por palavras, mas te dá aquela satisfação que você não sabe de onde veio, porque alguém lançou esse desejo de gratidão para com você, e te dá um prazer. Esse é o prazer do material da região, das regiões do mundo superior. Por quê? Porque gratidão faz parte das regiões do mundo superior. Só que aí você é aquela situação onde você Quer ver outra gratidão? Quer ver outra gratidão que devia dar? Quando você acorda de manhã e você lembra que você fez um excelente exercício de retrospecção. Te dá uma bela de gratidão. Outra gratidão que te dá é quando você persiste e oficia o ritual da Rosa Cruz. Né? Eu acho que, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu acho que todo mundo sente isso. Quando você entra na sala, aqui na salinha nossa, pequenininha, salinha do lado aqui, e faz o ritual sacerdotal, quando você termina e vem para cá, não deu uma coisa diferente? Então, por quê? Porque nós, em conjunto, nós manipulamos materiais das regiões superiores do mundo do desejo, num lugar que está saturado de egrégora. Então, semelhante atrai o semelhante. Né? Então, o nosso lado superior do corpo de desejos, que é formado por materiais das regiões do mundo do desejo, né? Entrou em sintonia justamente com aquilo que de mais sagrado há, que é um lugar que tem egrégora. Por isso que a gente sai dali, tipo, como o Dr. Hélio falava, com as baterias recarregadas, certo? Então, você recarrega a bateria, não é nessa reunião, é no ofício do ritual, lembra? Sim, né? Então, sem dúvida. se a gente quer falar assim, pô, mas eu quero um exemplo de que é, como é que eu sei que eu estou trabalhando com material das regiões superiores do mundo do desejo? Olha um caso desse, olha um caso de gratidão, é outro caso, né? Ou um caso de apoio, quando você escuta uma pessoa e a pessoa verbaliza e fala e tal, e você só está escutando ela, você não está fazendo nada, você está só escutando ela. E você não está escutando ela porque ela vai te pagar a consulta de psicólogo, psiquiatra. Você está escutando porque ela pegou você para verbalizar. E você está com a face tranquila, sorrindo e com todo o tempo do mundo. Você não está olhando no relógio, você não está no celular. Você está apenas olhando para ela e deixando ela falar. E ela vai falando, porque fiz isso daqui, fiz aquilo lá. A confissão dela. Isso é trabalhar com o material das regiões superiores do mundo do desejo. Entendeu? Que você está ajudando a pessoa de uma maneira extremamente desinteressada. Você não tem interesse próprio, sim, nenhum, né? E a pessoa, com isso, ela está conseguindo resolver o problema dela, porque você sabe que muitas vezes você resolve o problema a partir do momento que você verbaliza aquilo que está dentro de você. Isso é clássico, não é verdade? E você está fazendo isso, você nem sabe qual é o problema da pessoa. Mas só o fato de você estar ali, e quantas vezes isso às vezes acontece com a gente?
quando a gente menos espera. É só a gente não chegar, a hora que começar a falar, eu estou com pressa porque eu tenho que fazer tal coisa. Não dá. Aí, dançou, aí você perdeu a oportunidade. Entendeu? E o estudante Rosa Cruz, ele tem que dar esta oportunidade. Entendeu? Ele tem que dar espaço para essa oportunidade acontecer. Por isso que a gente fala, o Maxeno sempre faz aqui, né? Fala o seguinte, gente, conforme você ficando cada vez mais velho, vai se desfazendo das coisas, dos apegos às coisas materiais. Vai desfazendo esse negócio de que você tem que ter tempo, tem que ter dinheiro, tem que trabalhar, tenho que comprar não sei o quê, tenho que trocar não sei o quê, tenho que não sei o quê. Cara, para com isso, vai reduzindo as coisas. Fala assim, o que eu só preciso ter? Eu preciso ter uma casa, um apartamentozinho, um lugarzinho pequeno, tal, não sei o quê, uma coisinha aqui. Tá bom, tem um carro, tem um carro, acabou. Pronto, suficiente, entendeu? Porque daí não precisa mais do que isso. A gente fica ali, sabe? Fica ali. E aí, gente, se a gente morrer, cair duro e morrer, tudo bem. Mas se der um AVC e você ficar torto, ou der um infarto e você ficar inválido, entendeu? É isso que você tem que pensar. Tem que pensar, não é morrer, vou cair duro, vou morrer, beleza, vou entrar no purgatório lá e vou sair. Então, porque você está alimentando a regiões inferiores do mundo do desejo. Entendeu? Eu queria só chamar a atenção seguinte, o que vocês acham da região da impressionabilidade? É uma região pouco trabalhada. O que é isso para vocês? Eu vou voltar nela. Que é a quarta. Que é a segunda. Sim. Porque a primeira é a paixão animal. É o animal, é a briga, o cara que gosta de luta, o cara que quando o outro se ferra, o nego dá risada. Isso é a primeira. A primeira tá fácil. Isso a gente até consegue deixar. A primeira tá fácil. E a segunda, que é a impressionabilidade, o que vocês acham que é? A Sueli falou umas coisas aí, ela né? Deu quatro exemplos. Exatamente. Coisas do tipo sangue, tem muita gente que é impressionado com sangue, até desmaia. Isso. Nossa, estou impressionado. Ou impressionado com, pega um acidente lá, o cara cortou a cabeça sai rolando, a pessoa vê aquilo lá, nossa, não consigo nem dormir direito mais, não consigo não sei o quê, né? Assim, muita gente que tem a impressão, ficou impressionado. E o brasileiro adora isso. O que me chamou a atenção, por eles falando nisso, é, por exemplo, existem canais de televisão, que eu não vou citar aqui, que eles têm programas que você não consegue nem... Mas eles vivem, tem muita gente que assiste, eles são hipócritas, é isso? Por quê? Por que isso? Porque lidar com o material da segunda região do mundo desejo, para muita gente é fantástico. Por exemplo, quando você vai assistir um thriller, que é aqueles filmes de terror, de medo, você está manipulando exclusivamente material da segunda região do mundo desejo. Porque se aquele negócio impressionado, você fica com aquela impressão extremamente negativa. Sim. Certo? Você fica com medo. Como se alimentasse daquilo. Medo que tem alguém atrás da cortina. Medo de ladrão. Tipo assim, quando você vê um assalto na televisão, nesses programas, que antigamente eram notícias populares, agora são outros, e você vê lá o cara que bateu no outro, e alguém filmando, etc e tal, você sai dali impressionado. Nossa, isso pode acontecer comigo. Né? Ou então aqueles casos em que você está entrando na garagem de carro, alguém chega em cima de você, perdeu. Você fica ali impressionado. E aí você começa... Já achar que pode acontecer. Aí todo dia você já vou dar 2 voltas em volta, vou ficar olhando. Mas tem gente que grava, que tem medo e vai alimentando. Eu estou falando para a gente deixar bem claro a técnica de a gente saber o que está acontecendo. Porque a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, então, eu estou aqui me alimentando da região inferior do mundo do desejo, chamada impressionabilidade. Eu não vou me alimentar disso. Então eu tenho um antídoto para isso. Antídoto para isso chama-se, tem uma palavrinha com 2 letras. Fé. Exatamente. Se você tiver fé, você não se alimenta de material das regiões, da segunda região do mundo do desejo, que é a impressão negativa. E essa impressão negativa te atrapalha. Olha, vocês não sabem como trabalhar ou manter-se trabalhando com o material da segunda região inferior do mundo do desejo, como ela atrapalha o desenvolvimento espiritual de um estudante Rosa Cruz. Por que ela atrapalha? A processão, ela já é negativa. Se chega alguém para você agora aqui e fala assim, olha, entre vocês dois aqui tem uma pessoa bem no meio de vocês. Para algumas pessoas, talvez para nós aqui não aconteça nada, mas para algumas pessoas, o que ela faz? Arrepia até
Nossa, arrepia Nossa, até arrepia o fio da sai cabelo. correndo. E ela vai começa a embora. ficar incomodada pelo medo Isso. daquele ser que alguém está vendo, ela não está vendo. Uhum. Certo? certo. Você lembra os soldados que ficaram... Por exemplo, eu fiz uma vez uma palestra sobre hipnose lá em São Paulo, Ah, sim. e eu falei de hipnose, Nossa. eu vi, nitidamente, você via que tinha pessoas extremamente incomodadas, porque ela ficou impressionável. Fala, nossa, então eu posso ser hipnotizada. Sim. Nossa, eu posso ser hipnotizada agora. Pô, será que aquele negócio que aconteceu comigo era hipnose? E eu estava fora de mim e fiz sem querer? Nossa, porque... Aí a pessoa ficou impressionada, aí gerou uma camada de material da segunda região do mundo do desejo impressionante. Entendeu? Então, a impressionabilidade, ela atrapalha o estudante Rosa Cruz. A gente pode estar aí à beira de um desenvolvimento de uma clarividência, ver alguma coisa, e ao invés de a gente olhar, né, tipo assim, eu tô vendo, você passa, eu tô vendo um negócio ali. Aí você fala, não vou olhar mais para lá, para aquele negócio ali, entendeu? Aquele negócio ali pode ser sua clarividência. Perdeu a oportunidade. Pode ser a visão etérica sua que está aparecendo. Isso. E você, ao invés, tanto é que tem um antídoto que é mostrado pelo Max Sendel. O que é isso? Qual é esse antídoto? Quando aparece alguma coisa para você, você estando aqui, em vigília, Mostre-se ou você estando dormindo lá, Mostre-se como você é. você tem que olhar para a coisa, por mais feia que seja, e falar assim, ordeno que você mostre exatamente o que você é. Você. Se for uma coisa boa, um ser humano de elevada estatura espiritual, um auxiliar invisível, ele vai se mostrar como é que é. Se for uma coisa ruim, sabe o que acontece? Pega para capar. Porque naquele momento ali, você deixou de se sintonizar com a região da impressionabilidade e foi para o oposto dela, que é a região do poder anímico. Então, o antídoto para um estudante Rosa Cruz, para cada uma das 3 regiões inferiores, são as 3 regiões superiores. Por isso que existe vida, poder e luz anímica. Luz anímica. Entendeu? Exatamente. Então, você tem que ser forte para isso. Você não pode chegar... Primeiro você tem que lembrar disso no momento. Por quê? Porque se aparecer alguma coisa assim e você titubear, aquela coisa desaparece. Sim. Sabia disso? Ela desaparece. Sim. Por que desaparece? Porque se você ficou com medo, ela atinge o objetivo. Alimentou-se do seu medo, é elemental. Lembra que elemental alimenta disso. Do medo. Se for uma coisa positiva, ela vai embora porque ela não está preparada. Porque, Perdeu a Perdeu a oportunidade. infelizmente. Ricardo, se a gente vê uma coisa que assusta a gente, um acidente, um assalto, como ele está falando, se a gente vê bem assim, enquanto estudante, enquanto probacionista, se você tiver fé, você fala, é triste, é horrível, mas se não tiver que acontecer comigo, Não vai. não adianta me preocupar. Não vai. E outra, nós temos que lembrar sempre Não que acontece. nada acontece por Nada. acaso. Pois é. E se tiver que ser, é porque está escrito Deus também. sabe o que faz em cada situação. Quando nós começamos a estudar na fraternidade, que era na casa do Dr. Hélio, ali no centro, né? Aqui no centro de Glauco Campinas, onde o Glauco morava, ele sempre falou para nós passávamos por lugares muito feios. Campinas era totalmente diferente do que é hoje. Então, se a gente não tivesse vontade de crescer espiritualmente, de estudar, né? A gente não ia. Nós passávamos em lugares horríveis, ali perto do mercado, da Ferreira Penteado, o mercado lá embaixo, era totalmente muito perigoso. O doutor Hélio sempre falava, se você tiver fé, se você estiver bem espiritualmente, nenhum ladrão vai te atingir, nenhum bandido, um estudante nada. Rosa Você Cruz, passa, ele não te um estudante Rosa percebe. Cruz, ele não pode. Você não pode alimentar. Ele não pode ter a condição de falar assim, eu não moro em casa porque a casa é muito perigoso. Isso é horrível. Não pode. Não faz sentido. Entendeu? Se ele quer ter fé, se é um estudante Rosa Cruz, ele tem que ter fé. E fé é fé, ter fé. Não é ter fé mais ou menos, é fé, é fé. E agora, se ele sabe a técnica, isso que é importante. Você sabe que fala assim, eu não posso ter isso, porque eu estou manipulando a região, material da região inferior do mundo do desejo. Eu não quero manipular, eu quero manipular a região superior. Ele fala para ele mesmo, ele sabe. E mais uma coisa, quando um elemental ou um espírito obsessor sabe que você sabe que você é instruído, ele não se aproxima de você.
Porque contra a luz, as trevas não Não prevalecem. prevalece. Então, como você está antenado, você está falando assim, eu não vou, eu estou... Primeira coisa, eu estou me reconhecendo que eu estou manipulando o material da segunda região do mundo do desejo, ou da primeira região do mundo, ou da terceira região do mundo. Eu estou me reconhecendo que eu estou fazendo isso. Isso já é um belo de um caminho. E eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, com todas as minhas forças, manipular o oposto a ela. Disso, O oposto a ela, seja de poder, seja de luz, seja de vida. Cada uma duas tem seu oposto lá em cima, certo? Eu vou tentar. Primeira coisa que eu faço é uma oração. Primeira maneira de você fazer tentar, né, o que te liga para o próximo ali é a oração. Né? Então você tem a fé te move em orientação, a oração, então você já mudou o ambiente. Você estava nesse ambiente aqui, totalmente perdido, né? Você mudou para esse ambiente aqui. Agora, se você vai se manter nesse ambiente aqui, vai ser outros 500. Você pode cair, mas que você mudou, mudou. Isso, gente, já é uma vitória enorme ao estudante Rosa Cruz. É maravilhoso, porque ele pegou a técnica, o conhecimento, que saciou a mente e começou o coração a falar. É isso que é isso, entendeu? Então, por isso que é importante nós sabermos decor e dessalteado as 7 regiões do mundo do desejo. Não para a gente ser um bom e mais... Não, porque na hora que aconteceu, nós vamos estar sozinhos, nós não vamos estar numa reunião dessa. Nós vamos estar sozinhos em algum lugar, e de repente cercado por um ambiente extremamente pesado. Agora, se você lembrar disso, a luz faz assim, ilumina todo o entorno. Entendeu? Agora, mais uma pergunta. Um exemplo de desejo da terceira região inferior do mundo do desejo, que é a região dos desejos. Qual um exemplo que você dá? Então, vamos recapitular. Primeira região, fácil os exemplos. Paixão animal, briga, luta, sangue, cortar a cabeça, enfiar a espada, dar tiro e tudo isso, certo? Não é assim? Né? Primeiro. Segunda região, a impressão, que nos deixa com medo, nos deixa paralisado, né? Que negócio, como a Sueli lembrou aqui, você está com uma pressa danada, nossa, tem uma reunião, não sei o que, aí você vê uma rodinha assim, muita gente, isso é claro, a gente já viu isso de monte, né? Nós mesmos já fizemos isso. Aí a gente dá uma paradinha lá para ver, e fica aquele monte de gente, você fica lá, esqueceu a reunião, né? Ou quando acontece acidente, né? Que você lembra que, inclusive, algumas empresas, até quando o acidente é muito feio, eles colocam um pano assim, para ninguém ver. Por quê? Porque engarrafa o outro lado. O lado de cá tá com problema, o de lá não está com problema, mas as pessoas começam a parar. E hoje, como foi muito bem lembrado, além de vir devagarzinho, ainda vem filmando, gravando, sabe, uma cabeça rolando, um braço, um cara sem braço, adora fazer isso, entendeu? Sim, mas aí que eu acho que, igual a Magali falou agora, aí você repetiu, aí é que entra a nossa oração nesse momento. Sim, mas estou falando, esse é o exemplo da região, da segunda, e da terceira região, região dos desejos. Vamos aqui explorar quais são os desejos que são inferiores, Sim. Certo? E que quando a gente a tem, nós estamos nos alimentando de material da terceira região inferior do mundo do desejo. Cita um desejo para nós aqui. Já sabe que é um desejo egoísta. Qual desejo? Egoísta. Desejo, emoções, sentimentos egoístas. Vou dar um exemplo assim, bem babaca, tá? Mas é um exemplo. Meu vizinho comprou um carro. Nossa senhora, pronto. Carro lindo, aí é todo novinho. Eu olho o meu e falo assim, putz, está na hora de trocar esse carro. Aí eu compro um carro mais novinho do que o dele. Esse é um desejo. A filha do meu vizinho entrou numa universidade de primeira linha. Meu filho, a minha filha está fazendo cursinho. Pois ela vai fazer ela entrar numa escola melhor do que a dela. Isso é ridículo. Mas isso é um desejo. É um desejo, eu sei. A área de compras trabalha isso, de vendas. Isso, eu ia falar isso, Glauco. Tem uma isso outra, é clássico, né? Deixa eles darem Tem uma outra que é bacana, é o seguinte, você está saindo do supermercado, tem aquela fila imensa para fazer jogo da loteria. Você tem que ir embora, você fala, não, vou fazer uma fezinha aqui também. Entra na fila. Leva uma hora. Então, essa região terceira, ela é a mais traiçoeira de todas das três, sabia? Desejo. Porque nós falamos aqui, a primeira, a segunda, sutil, né? Tá fácil. A terceira, ela é sutil. O que mostra como nós, como estudantes, a gente egoísmo, tem muita inveja, coisa, né? Sim. Né? Tá tudo aí. Quer um exemplo de um desejo da terceira região que é muito sutil?
você ter um relacionamento só com pessoas que te interessam de alguma forma, ou de poder, ou de fama, ou de dinheiro. Isso é terceira região. Amiga Nossa. e migo. Nós estamos com, Olha, com pessoas pessoa assim. chamou você de migo ou de miga, foge dessa pessoa, que essa pessoa está se alimentando da terceira região do pensamento, da região do desejo. Gente, ainda ninguém me chamou de amiga, vou prestar atenção. Porque, veja bem, quem pessoa, é quando é amigo? sincera, Quem não é é assim, amigo? né? Quem é amigo? Quem é amiga? Todo mundo não é. Não é? São colegas, companheiros, colegas. Amigo e amigo, o conceito de amigo e amiga é as três regiões superiores do mundo do desejo. Isso, amizade. Exato. Não importa se ele Como é que rico, Cristo aqui chamou a gente? Como ela chamou a gente? Amigos. Amigo. Isso. Como é que o irmão maior chama a Exato. gente? porque ele Amigos não também. tem interesse Amigo. nenhum, né? Isso. Ele não te interessa. Então, a hora que você pega essa palavra amigo e joga na vala, Amigo Tá- só pra É mim. bem de todo o sutil resto, né? mesmo, né? Tem que tomar muito cuidado, né? É. Nós, como aspirantes, temos muito trabalho. você vê como essa região ela é sutil. É bem sutil. Ela é muito sutil. As duas regiões a gente consegue até tirar de letra. Até depois. A primeira região, a segunda região, a gente até agora, né? Agora A estamos gente se força. policia, Agora, né? não, agora, a segunda região agora, pode ter certeza. Agora a Pintou terceira- alguma coisa que a gente não quer ver, a gente vai fazer assim, eu quero ver. Mas daí a gente sabe que tá errado, a gente trabalha. Agora a terceira região, Uma coisa que eu viajo muito em estrada. Cara, acontece, às vezes a estrada, de ir e voltar, é separado por, sei lá, 20 metros assim. Acontece um negocinho lá do outro lado, o lado de capaz. Leva horas. Personalidade. É uma mola, né? Uma encostão da mola leva horas para desfazer. Pessoal do lado. Né, Carlos? Oi? A promoção. A promoção é desejo. É o que o Glauco falou, né? Trabalha muito de vender aquilo que você quer e não aquilo que você precisa. Precisa. Aquilo que você precisa não tem desejo é fraquinho. Não, você compra, é verdade. Você compra o que você precisa. Não Agora o tem desejo. Eles estão atualmente. Por isso que muitas vezes o pessoal fala que o homem não é muito bom, né? Porque o homem ele entra na loja, compra e sai. Ele compra o que precisa e vai embora. Não, né? isso é o homem na 25 Não é? de março. Eu também. Na 25 de março entra Ninguém me compra a nada. mulher e as crianças. Ele fica lá de fora. Daí ela faz assim. Aí você só entra lá para pagar. É Bom, terrível. então, O cassino, eles usam muito essa técnica. Eles sabem, quanto mais tempo ele fazer você ficar lá dentro, eles sabem quanto que você vai estar gastando por cada 10, 20, 30 minutos. Eles fazem de tal forma que você não saiba mais se é dia, noite, madrugada, e que você permaneça o maior tempo possível lá dentro. então, aproveitar um pouquinho, já que a gente falou das regiões e... E a nova droga agora. não, eu queria... Não, nem se fala. Coitado desses irmãos, é só orar por eles e pronto, né? Então, eu vou explicar um pouquinho do que eu anotei sobre os sentimentos, né, de interesse e indiferença, tá? Só para a gente poder fechar, porque Legal. hoje é a segunda e última reunião sobre o mundo do desejo, né? E essa lição é um delimitador, né? No curso da Sem fraternidade, né? dúvida. Essas três regiões inferiores e as superiores são importantíssimas para a gente, igual o Carlos falou, para a gente gravar na gente, porque a qualquer momento a gente vai estar precisando ou da inferior ou da superior, a gente tem que estar atento, né? Bom, então sobre interesse e indiferença. Se nosso interesse por um objeto ou ideia gera a repulsão, isso naturalmente vai nos levar a cortar de nossas vidas qualquer conexão com esse objeto ou com essa ideia que a despertou. Já quando o sentimento de interesse desperta a força de repulsão e é dirigida para objetos e desejos inferiores, esses, claros, vão atuar nas regiões inferiores do mundo do desejo. Quando se trava uma luta entre essas duas forças, a de atração e a de repulsão, produz-se dores e sofrimentos. A gente viu um pouquinho disso na lição passada, né? E isso é resultado das ações erradas e dos esforços mal orientados, sejam esses intencionais ou não. Podemos então ver quão importante é o nosso sentimento em relação às coisas, porque dele depende a natureza do ambiente que criamos para nós mesmos.
Se amarmos o bem, resguardaremos e alimentaremos tudo que é bom em volta de nós. Né? A gente falou isso agora há pouco, né? Nós, estudantes, aspirantes, temos que sempre estar vendo bem em tudo. E se fizermos também o contrário, nós vamos povoar o nosso caminho de demônios, que também são criados por nós mesmos. Então, vida anímica, luz anímica e poder anímico fazem parte da nossa natureza superior, que é composta de materiais sutis, como a gente falou agora há pouco, né? Desejos, emoções e sentimentos elevados, repetindo que são as 3 regiões superiores do mundo do desejo. Aí nós vimos então que nessas 3 regiões, a gente viu na leitura que ali habitam a arte, o altruísmo, a filantropia e todas as qualidades da vida da alma. Aí eu pus aqui só para a gente entender, porque a gente sabe os conceitos, mas é bom a gente, né, relatar um pouquinho. O que nós entendemos por arte? É uma forma de comunicação. A arte está ligada à variedade de linguagens, como arquitetura, desenho, pintura, escultura, escrita, música, dança, teatro, cinema. Está ligada também a movimentos, sons, linguagens. É uma forma do ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura. A arte busca mostrar algum tipo de beleza, embora que o que é bonito para uma pessoa pode não ser para outra, né? E também é uma técnica, é uma habilidade natural ou adquirida. Já por altruísmo, nós entendemos que é fazer o bem a qualquer irmão ou irmã sem distinção, sem esperar nada em troca. É se preocupar com o próximo, isso é altruísmo. É o verdadeiro amor desinteressado, que não espera nada em troca. É ouvir o próximo por compaixão, se colocar, que compaixão a gente sabe que é se colocar no lugar do outro, né? É diferente de ter dó, que a gente falou algumas vezes. Altruísmo também é exercer o perdão, é não ter rancor, é estar satisfeito em fazer o outro feliz. E uma pessoa altruísta, ela é feliz, ela é respeitada, tem relacionamentos de qualidade, leva uma vida leve, ela enxerga as necessidades do outro e é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honesta. Já por filantropia, nós entendemos o quê? Primeiro, filos quer dizer afeição, amor. E segundo, antropo, quer dizer pessoa, ser humano, humanidade. Então, ao pé da letra, o que é? Amor pela humanidade. Generosidade com outrem, é caridade, generosidade, auxílio, ajuda, amparo. E são ações realizadas em favor do próximo. É dedicar tempo e recurso em ações e projetos solidários. Aqui também a pessoa ajuda sem pedir nada em troca. Então a gente vê que são qualidades, né, das 3 regiões superiores do mundo do desejo. Muitas né? vezes nesse contexto Oi? tem um certo sofrimento, né? Sim. Quando a gente cai nessa parte inferior, a gente mesmo depois fica se lamentando, né? Puxa, meu Deus do céu, por que eu caí nesse negócio aqui? Você sabe que vai vir alguma dor, alguma coisa, algum reflexo para ter o acerto, né? E eu sempre tive uma dúvida, é o seguinte, porque se o Max Heide escreve na literatura dele que filantropos não nascem a todo momento. Não, veja bem, calma. Uma coisa é você ter desejo de filantropia. Outra coisa é você ter uma personalidade filantrópica. Né? Então você tem um conjunto de corpos, corpo denso, vital, de desejos e mente, que é voltado para a filantropia, voltado para se dar, até não poder mais. Né? São 2 coisas. Esse tipo de pessoa é realmente difícil renascer. Por quê? Porque essa pessoa ela tem que ter resgatado nas vidas anteriores todas essas coisas inferiores. Entendeu? E aí é complicado, porque aí para você chegar a um nível desse, você já tem que ser no mínimo um irmão leigo. Mínimo irmão leigo. Entendeu? Porque aí você consegue ser filantropo. Por isso que ele fala que é difícil nascer gente filantrópica. Uma pessoa filantrópica. Ele dá um exemplo para chegar lá na frente, né? Agora, olha uma coisa interessante que a Sueli falou aí. A hora que ela falou de altruísmo, beleza, altruísmo legal, bacana, já sabe. Filantropia? Arte é um problema.
Porque, infelizmente, muitas coisas que são ditas que é arte, ela não é arte. É material das regiões inferiores do mundo do desejo, definidas como arte. Certo? Isso na música, na arquitetura, na escultura, na pintura, na arte dramática. Entendeu? Tem muita coisa que não tem nada a ver com arte. Tipo, a pessoa bota lá sexo e fala que isso é arte. Então não pode ser isso, porque o sexo está mexendo com a primeira região do mundo inferior do mundo do desejo. A arte, ela está nas regiões superiores. Então isso não é arte, entendeu? Então tomar muito cuidado com o que é arte, né? Quando você fala arte, é bom conceituar arte. Porque se falar arte sem a conceituação, a pessoa vai pensar que tudo é arte, e não é. Músicas mesmo, tem músicas aí que não é arte. Essas músicas marcianas que estimulam a multidão. Isso não é arte, porque isso aí está mexendo justamente com a primeira região inferior do mundo do desejo, que é paixão, emoção, e aquele negócio todo, não sei o quê. É vermelho o negócio. Existe um conceito de arte, de que o artista, digamos, vamos falar do artista, realmente, ele cria alguma coisa que sai da alma dele, da essência dele, ele joga para o mundo. E ela só se completa quando o que assiste, o que vê, a sensação que ele consegue projetar na pessoa que admira a arte dele. E é tão interessante que o que admira também é importante. Você pode ver uma coisa muito linda, mas se a tua alma é pesada, você vai ver o mal naquilo, né? Da mesma forma que a pessoa pode ter o artista estava no momento, mas se pegar uma pessoa mais iluminada, vai olhar aquilo, sabe os dentes do cachorro? Uma coisa, a arte ela tem esse componente. Tem arte que não é arte coisa nenhuma, como você está dizendo, né? Isso aqui é arte, não. Mas estamos falando de arte, ela é muito complexa, ela sempre depende do artista e da pessoa que está recebendo. Não, o artista real, o artista verdadeiro, autêntico, real, aqui fala no conceito, né? Ele trabalha no mundo do pensamento e no mundo do desejo. Ele vê cores que a gente não consegue enxergar cores. Né? Ele consegue ver coisas que não consegue enxergar. O verdadeiro artista. Mas o que tem, infelizmente, tem muitos irmãos e irmãs que falam que é artista porque fama, poder ou porque não gosta de trabalhar também. Uma né? profissão legal. Como é o músico, daí um exemplo que a gente já cansou de estudar aí, o Beethoven. Que foi buscar... compôs a sua sinfonia, a última, né? A nona. Sendo surdo. Já era surdo. Então. Aliás, quero desfazer aqui um mal entendido que as pessoas falam, né? Quando a gente fala assim que as melhores músicas existem, as eruditas, as pessoas falam assim, mas eu não gosto, eu não consigo gostar de Mozart, de Beethoven, de Bach, e tal. Gente, tem música erudita contemporânea, hoje, feita por excelentes músicos. Entendeu? Agora e aqui. Excelentes músicas. Né? Em algum lugar do passado, por exemplo, que é uma música isso daí, né? Em inglês. Ela é totalmente... ela não tem letra, puseram letra depois, não é? O original dela sem letra. É agora, essa música é linda. Maravilhosa. Tanto é que se canta, tem uma grande maioria que canta, ninguém sabe que é erudita. É uma música erudita. Então existem muitas músicas eruditas atuais que são lindas. Então é a questão de afinidade, né? Tipo assim, semelhante traz semelhante. Às vezes você não gosta porque você não deu chance de escutar, de ouvir e de identificar. E conhecer. Conhecer, principalmente. Quando a sua mente está satisfeita, o seu coração começa a falar. Então não adianta você impor de dentro para fora. Não adianta. Por exemplo, um dos vídeos mais assistidos do nosso YouTube são justamente da relação entre os signos com as músicas eruditas para efeito de cura Rosa Cruz. Entendeu? Então, deem a chance de conhecer. Deem a chance. Né? Por exemplo, você contemplar um quadro é muito bonito, com cores que você dificilmente veria se fosse por você. Porque o irmão ou a irmã que, quando conseguem pintar e são realmente artistas, eles têm cores maravilhosas. Né? Mesmo com relação à música, eu acho que vai da gente começar aos poucos apurando nossos ouvidos.
Eu mesma cresci num ambiente, eu nem imaginava que existia esse tipo de música. Eu fui conhecer quando já estava na fraternidade. Olha com que idade que eu fui Olha, conhecer. tem um artista que eu não vou falar o nome, brasileiro, muito conhecido, que faz letras maravilhosas, que ele diz assim, porque a pessoa sempre odeia aquilo que não conhece. É uma grande verdade. Ele foi filósofo nesse momento. É verdade. Como é que você vai gostar de uma coisa que você não conhece? É isso aí. Só para terminar, eu queria falar um negócio aqui interessante, para vocês pensarem, tá? Sempre, ó. Eu desenhei aqui. Toda vez que você tiver um desejo que você, sozinho, define que é material da primeira região inferior do mundo do desejo, que esse é fácil, como falamos aqui, Sim. né? Tenta, na mesma, assim que você tiver esse desejo, ou você observar esse desejo, você passou, você está assistindo alguém brigar na rua, quebrando o maior pau lá, o pau está comendo, certo? Perigo. E não é para você ir lá e separar as pessoas, nada disso, né? Cada macaco no seu galho, você não vai chegar a fazer uma coisa que você vai acabar apanhando também. O que você faz? Você tenta mentalizar, tenta jogar no seu corpo de desejos alguma coisa do poder anímico, do poder da alma. Como é que você joga isso? Então, aqui, né? Como é que você faz para ter isso? Então, cada caso é um caso, certo? Mas num caso de uma briga desse tipo, onde está se usando a energia marciana ali, em vez de maneira construtiva, maneira destrutiva, imagina aquela mesma energia, aquela mesma atração, aquele mesmo interesse voltado para uma construção de alguma coisa. Um espírito empreendedor, um poder dinâmico, a criação de alguma coisa, entendeu? Então, tenta você aproveitar aquela oportunidade, trazer isso para você e lançar no campo egóico daqueles dois irmãos, ou naquela situação. Lança, joga, entendeu? A mesma coisa, uma impressionalidade, por exemplo, você está, vou pegar o exemplo que o Luiz falou lá, você está no carro, está descendo um negócio do outro lado de lá, você está lá de cá e você está vendo que todo mundo está parando e você está parando, não necessariamente porque você está impressionado, está louco para ir embora, mas você está parando porque você não pode passar por cima da pessoa, entendeu? Você às vezes fica até indignado, né? Você fala, pô, estou com pressa e tal. Então, o que você faz? Isso é da segunda região do pensamento, a região do desejo, certo? Da mesma maneira, daquela hora, você tenha um desejo de material da luz anímica. Então, o que você faz? Você joga um desejo que ilumine todos aqueles irmãos que estão na sua frente e atrás, atazanando o negócio, e para que eles, ao invés de ficarem impressionados com aquilo ali, sugira através do pensamento que está contaminado pelo desejo, que faça uma oração para que aqueles irmãos que estão naquela situação consigam resolver o mais rápido possível, certo? Se você tiver um desejo egoísta, certo? Desejo, por exemplo, de comer um pudim inteiro, certo? Hoje eu vou me acabar, vou comprar um pudim, vou comprar um pudim inteiro, é meu. Estou sozinho em casa, posso fazer isso, ninguém vai me impedir, certo? Estou exagerando, mas ou de comprar uma coisa qualquer, exatamente. A hora que pintar esse desenho de você, ou pintar de outra pessoa, a outra pessoa chegar e falar assim, acho que eu vou comprar não sei o quê. E você olha e fala, pô, mas a pessoa não está precisando disso. E a outra coisa, a pessoa não tem nem dinheiro para comprar um negócio desse, né? Então, quando você vê um desejo desse, você automaticamente tenta criar em você um desejo de vida anímica. Tipo assim, o que é de vida anímica? É um desejo de que a pessoa que está com esse desejo inferior, ou você mesmo de comer um pudim, certo? Você faça uma oração municiada com muito desejo, para que aquele interesse que ela tem de fazer alguma coisa, que ela dê vida a alguma coisa bonita, a uma ideia, ao pegar aquele pudim, dar para um necessitado. Ao invés de gastar o dinheiro numa calça que ela não precisa de R$500, ela pegar aquele dinheiro e fazer uma doação. Se ela vai fazer, não interessa, mas você jogou isso no campo egóico. E ao mesmo tempo você criou em si um fato que, ao invés de ser um fato que podia te puxar para baixo na introspecção, te puxa para cima. Porque você fez daquele mal um bem. Entendeu? Então, primeira com sétima, segunda com sexta, terceira com quinta. Você transmutou. Sim. E isso dá uma Isso vira hábito, né? Virar. Sem dúvida. Porque quando você vai fazendo isso, daqui a pouco automaticamente você está fazendo. E não tem nada a ver com o tempo. Não é 2 minutos, 1 minuto.
microsegundos. Você fez, lançou e foi embora. Não se preocupa nem... Você não pode se preocupar se a pessoa deu certo ou não. É desinteressado, passa para frente. É uma oportunidade para você crescer. Bom, então, pessoal, para terminarmos essa reunião, né? Agora, hoje encerramos o mundo do desejo. Nós vamos fechá-la preparando espiritualmente para oficiarmos o ritual do serviço devocional, que hoje é o serviço do templo. Vamos encerrar com a oração Rosa Cruz, tá bom? Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão que nos sentir mais próximo a essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos levar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. E que as rosas floresçam em vossa cruz.